Vamos para a notícia aí do Galo. O Galo foi preso hoje. O Galo é um traficante do TCP lá de Niterói, que movimentava muita coisa. A gente, inclusive, chegou a falar dele aqui no passado. Ele foi preso e, por acaso, está tendo aí uma grande repercussão a notícia dele. Foi morto, né? Foi morto? Morto, aleluia. Mandado de volta para casa. Mas, Miquéias, eu vou jogar aí para você poder repercutir a notícia aí pra gente. E vamos que vamos, Miquéias, com você. Ô, Eric, o Galo foi cantar em outro galinheiro. Um galinheiro quente virou frango assado. E graças a Deus por isso, ele e mais 2 foram de ralo, outros 2 acabaram presos, porque estavam conduzindo ali uma guerra na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E agora o que tem de interessante nessa história, e até linkando com o que a gente estava falando na matéria anterior, das guerras que estão sendo travadas também na cidade do Rio de Janeiro, nós temos que essas guerras estão ampliando, e principalmente o terceiro comando tentando um avanço maior, em boa parte, já aos poucos essa notícia começa a se consolidar, pelo fato de que o terceiro comando, ao se expandir para Minas Gerais, para a Bahia, para outros estados, ele está conseguindo financiar as guerras no próprio Rio de Janeiro, porque eles estão, digamos assim, locando os seus serviços para os traficantes de outros estados e, com isso, podendo financiar uma guerra mais intensa no Rio de Janeiro. Era muito mais comum, nos últimos anos, a gente ver um movimento defensivo por parte do terceiro comando, tentando garantir o território que cabia a eles, e agora eles estão avançando nessa guerra, e avançando de maneira intensa, de maneira rápida, e para regiões bem distantes, tá? Até porque esse galo, que foi morto lá na região de Niterói, ele estava tocando uma guerra, utilizando, inclusive, reforços vindos do Complexo da Maré. Reforços que estavam atravessando ali 20, 30, 40 quilômetros, saindo do Rio de Janeiro para Niterói, inclusive com suporte de um policial militar que foi preso no final do ano passado, que ia lá na comunidade do Complexo da Maré e atravessava esses criminosos, atravessava as armas do Rio de Janeiro para Niterói para tocar essa guerra. Graças a Deus, os guerreiros aí do 12º Batalhão conseguiram neutralizar esse galo aí, virou frango assado, mais 2 foram de ralo, 2 estão presos, e a gente espera que a população de Niterói tenha um pouco mais de sossego agora. Só que a gente tem que prestar atenção que, mesmo pegando de maneira pontual esses caras que estão puxando essa cabeça de guerra, a estrutura do terceiro comando ela está passando por essa reformulação, digamos assim, começando a contar com um apoio externo. Enquanto o Comando Vermelho estava levando a guerra para outros estados, o terceiro comando está utilizando a guerra que eles estão participando lá fora para adquirir recursos para reforçar a guerra deles no Rio de Janeiro. Enquanto isso, e aí porque eu volto a dar um toque no Cláudio Castro, fica essa discussão. Falou-se, prometeu-se que, por mais que o Batata e o Cop Túlio tenham razão, que a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio têm condição de fazer uma mega operação, quanto mais reforço, melhor. E aí, cadê aquele reforço que ficou sendo prometido desde o início do ano? Eu lembro que no início do Fala Glauber News, nós já estávamos falando que o governo do Rio ia fechar, dizia, né, pelo menos, que ia fechar um acordo com as Forças Armadas para levar essas tropas para o Rio de Janeiro. E eu vinha dizendo que isso não ia acontecer porque o governo Lula não ia ajudar. E fez pior, tá? Além de não ajudar, ele resolveu atrapalhar. O ministro Lewandowski está saindo agora do Ministério da Justiça, mas enquanto o terceiro comando consegue recursos, mais dinheiro vindo de outros estados para fortalecer a guerra no Rio de Janeiro, o Ministério da Justiça simplesmente deixou uma portaria que vai diminuir, tende a diminuir os recursos da segurança pública no Rio de Janeiro, que é basicamente o seguinte: olha, quem não seguir as diretrizes do governo federal deixa de ter acesso a alguns recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Ou seja, se o governo federal chegar ali e constatar, descobrir que tem policial no Rio não usando câmera, eles podem cortar o dinheiro que vai para o Rio de Janeiro. Se eles descobrirem que o Rio de Janeiro não está implantando programas para diminuir a letalidade policial, eles vão cortar o dinheiro do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o governador parece que está cagando, ele não está percebendo o que está acontecendo. Existe o tráfico se autofinanciando, buscando recursos de fora, tanto de outros estados quanto de outros países. O terceiro comando começou a buscar uma pontinha
no tráfico internacional de drogas, coisa que até então só estava na mão do Comando Vermelho e do PCC. Agora o terceiro comando também está trabalhando com o tráfico internacional de drogas e buscando esse recurso para fortalecer a guerra no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por outro lado, o governo do estado do Rio de Janeiro está tendendo a perder cada vez mais recursos, porque o governo federal acabou de baixar uma portaria hoje, dia 7 de janeiro de 2026. O Lewandowski, antes de sair, não podia deixar de dar a última cagada. E a última cagada foi essa. Qualquer errozinho, qualquer coisa que não esteja de acordo com as diretrizes do governo federal, vai cortar recursos da segurança pública. E o Rio de Janeiro, anotem minhas palavras, será severamente atingido por isso, muito em breve. Miquel, até a gente pode falar disso no finalzinho, porque essa parada do Lewandowski é de um absurdo sem fim. Mas pra gente não perder aqui a questão do Galo, eu vou passar aqui pro Batata, depois sigo com o Capitúlio. Batata, é a situação que a gente está vivendo aí. E, novamente, parece que o tema hoje é o TCP, né? Mas é porque está repercutindo e esse é o maior problema. A gente vê facções crescendo absurdamente e nenhuma polícia cresce na mesma proporção. Aí as facções estão se desenvolvendo e, pelo contrário, as polícias vão ficando, no Brasil inteiro, tá? Cada vez mais sucateadas. Batata. Não, e eles vão crescendo, parceiro. Eles vão crescendo, vão ficando, vão tomando proporções. O cara vai virando chefe, gerente. E a gente que é policial não entende como esse animal virou dono dessa porra. Aí acaba morrendo na mão do polícia ainda. Olha, eu peguei a ficha criminal desse descarado. Olha só, eu fico impressionado, porque ainda tem o cara dizendo o seguinte: olha, Batata, mas aí o policial que é corrupto, né? Tudo bem, gente, a corrupção há em todo lugar, ninguém tá dizendo que não há, não. Mas eu quero dizer pra vocês o seguinte: a gente funciona pra caçamba, meu irmão. A gente funciona com força, porque tu prende o desgraçado, tu prende de novo, tu troca tiro com o miserável e vai lá de novo, tu bota a cara e ele dá tiro na tua cara, ele filma, tia, filma aqui, aí tu prende aquela bosta de novo, aí tu leva de preso, ele solta, preso de novo, solta, preso de novo, solta, aí daqui a pouco o cara é dono da porra do troço, fala, porra, cara, como que essa porra vai funcionar? Ó, o Galo, eu não vou falar o nome dele aqui, o Galo, ele é nascido em 1987. Esse cidadão tinha 39 anos. Ele tinha 4 anotações por roubo. Ele tinha 3 anotações por homicídio. Olha, gente, 3 anotações por homicídio. A pena mínima para homicídio é 8 anos. É de 8 a 12. A pena mínima para homicídio é 8 anos, tá? Ou são 8 anos. Perfeito? Uma anotação por receptação, uma anotação por resistência por prisão, uma anotação por disparo de arma de fogo e uma anotação por porte ilegal de arma de fogo. E 2 anotações por tráfico de entorpecente. Olha bem, gente. As anotações por tráfico de entorpecente, se você olhar lá na 11.343, anotações por tráfico não tem pena menor do que 4, 5 anos de cadeia. Não tem pena menor. Não faz sentido esse cara tomar, se você somar aqui, dá 13 anotações criminais. Se você tirar proporcionalmente, se ele tomar 2 anos de cana, a cada 2 anos de cana, por cada anotação dessa, aí vai falar assim, mas resistência não dá. Tudo bem, mas aí o homicídio dá 8 anos, eu tô falando de uma maneira geral, proporcional. 2 anos de cana por anotação dá 26 anos de cadeia. Esse cara aí é um cara de 87, tá bom? Nascido em 87. Ele provavelmente iniciou a carreira dele aí, ou pelo menos as anotações criminais dele são de 18 anos pra cá, porque as anotações anteriores não iam aparecer aqui. Salvo engano, tá aí o Copicula aí depois pra alinhar essa parada aí, que ele é o cara da caneta lá do escritório. Mas, é o cara que faz o registro do cartório. Mas vamos lá? Porra!
A anotação criminal do cara provavelmente aparece quando ele é maior. 18 anos de idade, ele é nascido em 87, ele teria 39 anos, menos 18, sobraria o quê? 26, 27 anos? 26 anos. 23 anos. Porra! Se ele toma 2 aninhos só de cana por causa da anotação, 2 aninhos de cana, que não é nada. Tomar 2 aninhos de cana por homicídio não é porra nenhuma! Esse cara tinha que viver mais uns 6 anos para cumprir a cana. Tem noção disso, gente? Tem noção que o problema central... operação! Vão prender... Porra, prende essa porra toda, é solta. Eu canso de falar aqui. Todos os caras, esses caras todos aí, meu irmão, tudo já tomou cana pra cacete. Pô, eu não vou cansar de falar do Cria, que a Polícia Civil matou com 200 passagens, pô. Faz sentido uma coisa dessa? Nada disso vai andar. Nada. Aí, os caras estavam falando do presídio federal, voltando, rabiscando assim na política. Aí os caras estavam visitando, o pessoal da direita estava visitando lá os presídios lá do El Salvador, aquela coisa toda. Aí o cara tá aqui, não existe isso, porque não pode visitar os presídios. Porra, não existe nenhum tipo de controle se você não criar a porra de um presídio gigantesco, porque vai iniciar uma tolerância zero. Tem que botar esse povo todo pra dentro. Vai enfiar aonde, porra? Porque se tu botar tolerância zero, tiro pra cacete, mas aí tu prende o cara, solta no outro dia, não adianta porra nenhuma. Merda! Será que ninguém tá vendo esta porra? Que tu pega o cara, dono de favela, o cara tem 200 passagens, pega o outro, tem 50. Pode olhar, todos os presos eu tenho, as fichas, depois eu vou puxar aqui e vou mostrar pra vocês. Os outros que estavam junto com esse miserável que morreu, esse tal de Galo, junto com ele, tinha mais uns 4, mais 4. Todos eles passagem criminal, porra. Uma ficha extensa, merda. Não faz jus, não entra na minha cabeça um cara com 80, 50 passagens. 50 passagens. É como se você dissesse, meu irmão, vai lá e mata, porra. Vai lá traficar, porra. Mas essa porra da cadeia não dá nada. Tu entra aqui, a gente vai soltar você. Daqui a pouco a gente solta você e tu volta a traficar, porra. Mas se eu estiver traficando lá, a gente bota a culpa na polícia. Fala que eles são corruptos. Eles que são corruptos. Essa porra acontece, é por causa da polícia. Aí, bota a culpa no Cop Túlio, entendeu? É ele que não escreve direito. Porque a última agora que eu escutei, o polícia falou assim, é eles que não prendem direito. Eu levo pra eles, entendeu? É ele que não faz direito, O problema é dele, tá? Empurrar nele. Cop Túlio, vamos lá, eu quero te ouvir e aproveito aí que o Batata já lançou essa bola aí pra tu. Não, o Batata falou muito bem. E eu volto aqui a lembrar que os delegados de polícia do estado do Rio de Janeiro são, se não os melhores, estão entre os melhores do Brasil. Porque o nível de dificuldade jurídica da prova para delegado do Rio de Janeiro é comparado a concurso de delegado, de juiz. O que acontece? Isso aí que o Batata falou, que os bandidos só não cumprem as penas, não ficam presos por incompetência da polícia. Quem falou isso foi Lewandowski, que disse que a Polícia Civil não faz um bom trabalho, não faz um bom inquérito, consequentemente a justiça é obrigada a colocar o menino, o jovem sonhador, em liberdade. Isso é uma grande balela. A gente sabe muito bem qual é a política atual do governo de desencarceramento, porque simplesmente não se constrói mais presídio. Coisa que eu já falei aqui, volto a repetir. Se gastou mais de 20 bilhões de reais,
com B, de bravo, no Brasil desde 2022. Ou seja, é mais importante o senhor Wagner Moura está morando numa mansão em Los Angeles com piscina de 50 metros. É mais importante dona Ivete Sangalo estar com o seu jatinho particular. É mais importante dona Ludmilla andando de Rolls Royce. É mais importante dona Anitta passando férias lá em Bali do que ter presídio para bandido no Brasil. Já falei aqui, repito, o Bukele gastou R$1 bilhão em El Salvador para resolver de uma vez por todas o problema da segurança pública. Aqui no Brasil, poderíamos construir um presídio para 40 ou 50 mil vagabundos condenados em cada estado, se houvesse vontade política do governo federal. Miquel bem falou que os recursos federais para o estado do Rio, por chiliquinho do governo federal, serão cortados se o governo federal não obedecer à política de desencarceramento, de não combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Eu já digo até o Miquel, só esse ano, se não me engano, posso estar enganado, vou ter que revisar aqui os dados, a Polícia Civil já apreendeu mais de 15 bilhões de reais das organizações criminosas. Esse dinheiro é mais do que suficiente para bancar a Polícia Civil. A Polícia Civil se autobanca, digamos assim. Não precisaríamos do governo federal. A quantidade de veículos apreendidos, de criminosos, veículos comprados com o dinheiro de tráfico, se fossem colocados em leilão, compraríamos milhares e milhares de viaturas policiais. Mas cadê a vontade política? A gente fica batendo nessa mesma tecla de esquerda, de direita, de blá blá blá. Como é que você vai esperar de um governo que condena a prisão de um narcoterrorista que se dizia presidente de um país e se alinha com quem? Quem ficou contra a prisão do Maduro? Brasil, Irã, China, Rússia, Coreia do Norte. Olha quem são nossos parceiros, minha gente. O que esperar da gente que tem essa simpatia por marginal? Não se esqueçam. Já falei aqui, repito, sou chato. Comando Vermelho veio da Falange Vermelha, que foram os bandidos comuns misturados com presos políticos no final dos anos 60 e 70. Quem ensinou aos vagabundos a se organizarem e formarem facções criminosas foram os amigos dos que estão no poder hoje em dia e alguns dos que estão no poder hoje em dia. Então, minha gente, é muito difícil procurar uma solução quando quem ocupa o cargo máximo da nação diz que os traficantes são vítimas dos viciados, ou seja, dos usuários. Lembram disso? Pois é, estou ficando maluco não. Isso foi dito e aqui eu repito e mostro que, novamente, sou otimista, mas não estou vendo muita solução em breve não, Eric.